bem-vindos de volta. Gente, a B3, Brasil Bolsa Balcão, é nossa patrocinadora diamante e sempre nos traz, pelo QR Code aqui da tela, um conteúdo exclusivo para que nos informemos. Agradecemos a nossa patrocinadora. E uma das coisas mais legais da Conseguro 2021 é a facilitação visual, que está sendo criada a cada painel que você assiste aqui conosco. Vamos ver como ela é feita? Bacana, não é? Lembrando que você pode e deve compartilhar esses filmes nas suas redes sociais, levando essas informações aqui da Conseguro 2021 para os seus amigos, para os seus colegas, clientes, contatos profissionais. Os filmes ficam disponíveis lá na sala de imprensa, que fica aberta a todos, ok? Gente, agora chegou aquele momento que a gente esperava. O aquário do Café Mundial. O Café Mundial da manhã e o aquário de agora contam com o patrocínio da Confitec, que nos traz o QR Code aqui à tela. Para os que não puderam participar dessa atividade que aconteceu hoje pela manhã, poderão agora absorver essa rica discussão que tivemos sobre o futuro do trabalho. Outra patrocinadora de ambas as atividades foi a Seedweek, também com QR Code aqui abaixo. E além das patrocinadoras, tivemos o apoio da Escola de Negócios e Seguros e da FENACOR. Esse aquário de agora também será conduzido pelo facilitador do Café Mundial da manhã, o Augusto Gutierrez, que a gente chama de Guto. Então, com vocês, o nosso aquário, passando direto para o Guto. Valeu, velho, obrigado. Então a gente está aqui agora de tarde para pegar os temas que a gente conversou na parte da manhã e tentar esticar eles. Eu estou vendo alguns rostos que tiveram na parte da manhã. Então, só para a gente saber como é que vai ser o funcionamento, né? Eu vou pedir em determinado momento para que as pessoas que participaram do World Café e quiserem falar, então a gente vai ter um painel onde vou estar eu aqui, o velho, então a gente vai ter, né, a gente vai entrar na tela aqui e só a gente, né, quem tiver levantado a mão, então, né, peguem o botão de levantar a mão aí embaixo para vocês entrarem na tela. Então, o nosso tech host vai colocar a gente junto e a gente vai bater um papo. Então, a ideia é a gente conseguir aprofundar um pouco os temas que foram trazidos na parte da manhã, que foram muito ricos, né? As discussões foram bastante interessantes. E eu vou colocar, para a gente começar essa discussão, o painel em toda a facilitação visual, que foi feito pelo pessoal da Céu Azul. Vou colocar aqui na minha tela para a gente ter esse ponto de partida. E vou pedir para os meus colegas que estiveram na parte da manhã irem lembrando das coisas que a gente conversou, para a gente trazer aqui para a nossa roda de conversa. Então, esse aí é o painel da parte, né, da nossa parte da manhã. Então, aqui tem as perguntas, né, que a gente começou com essa pergunta: qual o futuro desejável para o futuro do trabalho? Eu trouxe essa provocação do futuro desejável porque tem até uma futurista que eu gosto muito, que é a Lala, lá de São Paulo, e uma vez ela fez uma apresentação que me marcou muito. Ela disse, né, ela mostrou vários slides com ilustrações da década de 20, da década do século 19, assim, de como as pessoas naquele tempo imaginavam o futuro. E tinha ilustrações que botavam as pessoas falando com uma parede, assim, né, como se fosse uma projeção, falando com a China, num telefone, numa época que nem tinha telefone direito, tinha carros voadores, tinha uma série de imagens, né, que a gente pode ver pela história que o futuro e as conquistas que a gente tem, né, principalmente através da tecnologia, elas chegam através de uma imaginação, né? Ou seja, todo o futuro, antes de existir, ele foi imaginado, ou seja, ele existe na nossa imaginação antes. Então, esse convite para a gente imaginar o futuro que a gente quer é importante, porque é um esforço, né, consciente, ativo, intencional de pensar nesses futuros que a gente quer.
E aí a nossa primeira pergunta foi, então, qual o futuro desejável para o futuro do trabalho, né, para o seu futuro do trabalho, para o futuro do seu trabalho. E aí foi muito interessante, a gente, né, acabou entrando nesse conteúdo que é muito presente, né, hoje, que é o modelo híbrido de trabalho, como é que vai ser essa variação entre estar presencial, estar em casa, né, trabalhando remoto. A gente também falou bastante sobre inteligência artificial, como a inteligência artificial está se aproximando, né, de um modelo que pode colocar em xeque, né, a interação das pessoas nesse universo de seguros com os clientes, né, com as pessoas. E o mais interessante é que a nossa conversa ela abriu bastante campo para a gente aprofundar. Então, está o belo painel do pessoal da Céu Azul aqui, para a gente dar uma olhada. E aí, enquanto a gente olha o painel, eu queria convidar os meus amigos e amigas da parte da manhã que tem interesse da gente entrar na roda aqui. E aí, acho que o primeiro tema que eu queria abordar, ou seja, para a gente levar, até o Guilherme Velli, ele falou, antes da gente entrar aqui online, sobre os robôs estarem se humanizando e nós, humanos, estarmos nos robotizando. Então, acho que essa tensão, esse tema, seria legal da gente explorar aqui. E aí eu queria chamar, não sei, quem pode vir aqui conversar com a gente, levanta a mão que a gente vai já trazer aqui para a tela, vou até parar de compartilhar aqui a nossa tela. Terezinha, Ricardo, Armando, o pessoal que estava lá na parte da manhã, se estiverem com um gogó afiado aí ou a fim de contribuir, venham aqui para o nosso aquário que a gente vai bater um papo. Levanta a mão que a gente já bota, né? Levanta a mãozinha que a gente bota para dentro. Então, Jeff, pode colocar a Terezinha. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu lembro aqui que estava na parte da manhã. O Armando, o Ricardo. Bota o Ricardo também. Quem mais? Deixa eu ver aqui. A Natália. A Natália deu contribuições muito bacanas para a gente. Vamos começar, então, com Terezinha, Ricardo e Armando. Gente, como é que ficou esse tema para vocês? Que ponto que a gente pode puxar, então, para desenvolver aqui para os nossos espectadores? O que será que tem de contribuição desse assunto para o tema dos seguros? Como é que vocês enxergam ele hoje? A questão da tecnologia, a questão da humanização dos robôs e da robotização dos humanos. Nas salas que eu participei, não, primeiro, está sendo uma super experiência participar do Horto Café. Agradeço pelo convite e parabenizo assim, quem teve a ideia, algo bem inovador. Então, a gente já começa o futuro do trabalho aqui no Horto Café, né? Porque quem diria que a gente estaria na Conseguro trabalhando de uma forma tão colaborativa, informal, inovadora e inesperada como a gente está. Então, o futuro já chegou, de fato, né? Essa pauta da Conseguro já mostra isso, né? Assim como a pauta da meditação abrindo e fechando o evento também já mostra para a gente o futuro do trabalho. Está aí integrando o bem-estar pessoal com a produtividade no trabalho, né? Gerando relações mais humanizadas. Então, não é bem o futuro, eu acho que a gente já está nessa transição, eu entendo dessa forma. E o que eu percebi nos grupos, né, que eu participei, nas salas randômicas, é que a gente vê muito mais como uma oportunidade do que como uma ameaça, né? Então, aquele receio de que os robôs vão roubar postos de trabalho. De fato, isso pode acontecer, as profissões vão ter que ser reinventadas, mas eu percebi muito mais uma tônica de, vem aí uma oportunidade da gente trabalhar de uma forma melhor ainda do que a gente já trabalha hoje, integrando os valores, os propósitos pessoais com os empresariais, fazendo uma relação mais e mais humanizada, valorizando a competência que cada um tem, produzindo mais, se divertindo também. A gente citou o exemplo da nossa campeã skatista na Olimpíada, né? Muito jovem, embora ali não seja uma atividade corporativa, mas acho que ela pôde mostrar isso para a gente, né? Estava a alguns minutos de fazer uma prova super importante para ela, dançando lá, a dancinha, se divertindo, mostrou leveza e, ao mesmo tempo, muita competência e brilho. Então, isso desconstrói muitas imagens que a gente tem, absorve,
da nossa formação, de que para produzir você tem que ser sério, que para produzir você tem que mostrar uma imagem de poder, né, de saber mais. Isso tudo está sendo transformado, e eu acho que para melhor, né, para agregar as competências de todos, entender a diversidade como um valor e aproveitar o que cada um tem de melhor, pensando sempre no melhor para todos, né? Então, no meu grupo a gente falou, prosperidade é importante, né? Financeira, de saúde, prosperidade social, econômica. Então, não é dizer que a gente não precisa do financeiro, as empresas não precisam de lucro. Sim, precisam. É isso que faz o mundo rodar e é isso que faz as pessoas também terem prosperidade pessoal. Mas está chegando o momento, cada vez mais, de integrar a prosperidade de todos os lados, né? Social, ambiental, pessoal, empresarial. Então, eu acho que só vejo oportunidades. E você, Ricardo, o que você acha? Olha, eu faço um pouco as palavras da Terezinha, as minhas também, né? Eu acho que a gente já começou um pouco no futuro com esse modelo, né, desse café, World Café, né, que é super novidoso, né, super interessante, deu a oportunidade para trocarmos experiências e ideias, né, sobre temas tão atuais, tentar visualizar um pouco o futuro, ver para onde nós estamos caminhando. E foi muito gostoso e interessante escutar as opiniões de todos que estavam aqui participando das salas virtuais, né? E muita coisa legal, muita coisa bacana foi trocada, né? Mas um aspecto que ficou bem marcante foi que a tecnologia realmente vai transformar, né? Essa transformação digital vai alterar as formas de trabalho, eu acho que para melhor, né? Segundo a gente colocou. Claro, tem algumas ameaças, né? Foi colocado a ameaça da insegurança jurídica, né? Que muitas coisas novas podem acontecer e não estão ainda devidamente acomodadas dentro do nosso Código Civil, e tudo isso pode gerar interpretações que possam não favorecer. Mas no cômputo geral, né, eu entendo que a inteligência artificial, né, se falou sobre isso, sobre a modalidade do teletrabalho, para a gente só realmente estar presencialmente nas empresas quando realmente for necessário, e você conciliar a sua vida pessoal e com a sua vida profissional é um aspecto muito importante, porque você mais feliz, você produz mais, você continua, claro, como a Terezinha falou, buscando lucro, entregando melhor, né? Porque você está internamente também com mais tranquilidade, com um pouco mais de felicidade para poder fazer essas entregas, né? Então a tecnologia vai ajudar em todo nesse processo aí, né? Tem arquivos em nuvem, falou-se também da capacidade de comunicação, né? E entender as diferenças, né? Você ter grupos sejam com pessoas com habilidades diferentes, faixa etárias diferentes, capacidades também diferentes, backgrounds diferentes, experiências em outras empresas. Tudo isso junto e misturado, isso acaba trazendo riqueza para o desenvolvimento de projetos, né? Porque você tem várias visões. Então, tudo isso foi conversado hoje de manhã, né? E me pareceu que todo mundo teve essas mesmas visões, né? Esses compartilhamentos aí. O problema que nós enfrentamos nesses últimos meses aí com a Covid, também nós tivemos que nos reinventar de todas as formas, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Isso tudo também um desafio muito grande, mas eu acho que todo mundo, apesar de muita tristeza, né, pelos entes queridos que se foram, com toda essa tragédia, mas a gente, de alguma forma, conseguiu superar um pouco isso, alguma coisa boa, ver a importância que tem do contato social, do contato familiar, coisas que às vezes a gente não dava tanta importância e passou a dar um pouco mais de importância, e sem ter perda de produtividade no trabalho, né? Que o teletrabalho funcionou do dia para a noite de forma muito rápida, uma coisa que estava engatinhando, e conseguimos fazer essa adaptação. Então,
eu acho que entramos com o pé direito aí nesse futuro que está se descortinando aqui. É uma visão bastante otimista, hein, cara? Tem muita coisa. Eu queria trazer, o Armando trouxe um exemplo muito legal de uma experiência que ele teve em relação a essa parte, né, da tecnologia estar apontando para a melhoria dos processos, das relações humanas e não para substituição, né? Armando, pode contar para a gente aqui, para o pessoal que está assistindo, como é que foi essa experiência que você contou, foi muito interessante que você trouxe na sala. Comigo que você falou? Desculpa que eu não ouvi direito sua voz. Não, que você trouxe na sala uma experiência da empresa, né, sobre esse aspecto de usar a tecnologia a favor, né, das pessoas e otimizar o trabalho, não substituir o trabalho humano, né? Conta pra gente. Perfeito. Como já foi, sem ser repetitivo aqui, o futuro já é hoje, né? Hoje nós já vivemos uma nova realidade, é um futuro que já vinha se desenhando um pouco antes, algumas empresas já vinham trabalhando em regime de home office em caráter experimental, e como na guerra as maiores invenções, os maiores avanços na medicina surgem na guerra, né? Nós saímos agora numa guerra da epidemia, trazendo novos conceitos de trabalho, né? Eu acho que o setor de seguro, ele, por ser um setor de serviço, ele acaba tendo uma facilidade maior de adaptação de que vários outros segmentos aí da atividade econômica em geral, que várias delas, né, na industrial, no comércio, esses vão ter que ser presenciais. Mas no segmento de seguro, talvez não. E essa evolução já vinha acontecendo, né? Estava anunciada, né? Quer em caráter experimental, na parte de home office, quer em caráter de tecnologia para permitir, por exemplo, vistoria remota. Já se fazia vistoria remota para aceitação de risco, para regulação de sinistro, sem o engenheiro sair da mesa de trabalho dele, né? Através de alguns mecanismos, alguns sistemas, alguma tecnologia, a pessoa fazia a visitação através do aparelho celular do contratante, né? Eu conseguia fazer a vistoria num edifício, em todos os riscos dele, né? Através de sendo guiado pelo aparelho celular da pessoa que estava ali presencial, que podia ser o síndico, o zelador do prédio ou coisa dessa natureza, né? Então, a tecnologia já trouxe inovações para o seguro e vai propiciar esse avanço, né? essa mudança de paradigma do modelo de trabalho presencial. Apesar que, volto a dizer que eu acho que o modelo híbrido, não home office 100%, o modelo híbrido, eu acho que é o ideal, porque essa interação entre as pessoas acabam sendo muito enriquecedoras, né? E vão tendo também rotatividade na empresa, a gente precisa se conhecer, essa intimidade é importante para o melhor desenvolvimento da empresa. O desafio é a gente usar a tecnologia, que foi aquele exemplo que eu te dei, e aquele exemplo, para você ter uma ideia, aquele modelo se implantou em 1997, foi onde a empresa que eu trabalhava na época, né? Que era buscar sistemas para substituir a mão de obra assim rotineira, ou coisas que se faziam de forma automática, né? Sem enriquecer o funcionário, né? Destravar ele dessa rotina, sistematizar o que fosse possível e deslocá-lo para funções mais nobres, né? Onde ele iria exercer melhor a sua capacidade laborativa, a sua capacidade intelectual. Isso era ganho pessoal, né, no caso dele, e ganho para a empresa, porque você teria pessoas com mais vontade de trabalhar e trazendo novos negócios, novas soluções, né, para que a empresa funcionasse a contento. Então, eu acho que o nosso desafio, né, vai ser achar o equilíbrio, né, entre o que é bom para o funcionário e o que é bom para a empresa. Não pode ser bom só para um dos lados, tem que ser bom para os dois lados, né? E aí vai ser o desafio das empresas com os empregados para encontrar o melhor desequilíbrio, o melhor equilíbrio que satisfaça a parte pessoal do funcionário, sem hipótese alguma desproteger ou
prejudicar o desenvolvimento do trabalho da empresa e a lucratividade da empresa, os objetivos da empresa. Basicamente é isso. Obrigado, Armando. Eu vou chamar o velho que queria comentar e eu vou também botar a Natália aqui na nossa sala, tá? Aí algum de vocês pode sair se quiser, ou levanta a mão aí, avisa que eu posso tirar o spotlight, beleza? E vou colocar aqui a Natália. E, velho, você está ouvindo a gente? Você pode trazer esse comentário, por favor? Estou ouvindo sim, Guto. Queria falar rapidinho, muito em função da experiência que eu tive ao longo do podcast da Conseguro. Conversamos com uma porção de gente, vários especialistas, e uma coisa que me marcou muito, Guto, é esse conceito de era trans. E por que é trans? Por que a gente vive um mundo trans? É um mundo transmídia, como esse que a gente está aqui, em diferentes mídias, né? Pelo telefone, pelo computador, aqui do estúdio, vocês aí de uma outra tecnologia. É um mundo transcontinental, várias pessoas aqui que trabalham em empresas que estão em diferentes continentes. É um mundo transparente, vide o debate LGPD, um debate sobre alimentação transgênica, sobre direitos e espaços aos transgêneros, de conhecimentos transversais, onde uma equipe é composta por várias especialidades. Então a gente está numa transição, numa transformação, não se sabe nem muito bem para onde, mas que de fato está aberta, né? Houve muito esse debate de manhã, assim, de qual é o limite nesse trânsito, qual é o limite entre a pessoa física e a pessoa jurídica, qual é o limite entre o escritório e a casa. E num ambiente como esse, talvez um grande diferencial, talvez um grande futuro desejado ou desejável seja o das habilidades comportamentais. Ou seja, para que eu desaprenda e reaprenda, talvez eu precise de habilidades comportamentais também, não só habilidades técnicas, né? A Terezinha estava falando da questão da robotização, etc. e tal. Talvez nós ainda tenhamos mais habilidades comportamentais mais trabalhadas do que o robô, né? Então a resiliência, a calma, a comunicação, o trabalho em equipe, e por aí vai, né? Assim, a coragem, o empreendedorismo, né? Não de montar empresas, mas de ter o ímpeto e o impulso de começar coisas novas, até mesmo os intraempreendedores dentro das companhias, começando novos projetos. Eu acho que tudo isso tem a ver com a habilidade comportamental. Acho que esse mundo trans, essa era trans, preconiza por um comportamento ou por habilidades humanas, habilidades comportamentais. E essa não é uma conversa suave, não é uma conversa assim, do vamos abraçar árvore, é um fato, é uma forma de viver, conviver e performar melhor no mercado em transição. Desculpa o falatório, é que eu me animo com esse tema. Obrigado. Essa conversa é muito bacana e eu queria trazer a Natália e a Márcia, que trouxeram contribuições bacanas na parte da manhã. Vocês podem deixar isso, soltar o microfone para falar. Fala, Natália. Boa tarde, né? É justamente isso que o velho falou agora. Eu acho que trabalhar a gestão de mudança, né, nesse período, as pessoas que têm esse cargo de gestão dentro das empresas nesse momento, elas têm um papel muito importante em toda essa mudança, né? Ir para o home office não foi fácil da forma como a gente fez. Voltar em plena pandemia também não está sendo fácil. Toda essa ideia de que a tecnologia está avançando, os trabalhos vão mudar, as funções vão ter que ser reinventadas, isso gera muita ansiedade. Então, os cargos de gestão hoje, transformar essa mudança, trazer um período mais calmo e tranquilo para os seus colaboradores, né? Eu acho que isso é muito importante nesse cenário que está desenhado, né? Então, assim, é o que o velho falou, essa questão emocional também é muito valiosa agora, né? Justamente nesse momento de transição. Márcia. Então, eu concordo, é exatamente isso. A tecnologia, vocês estão me ouvindo bem?
a tecnologia, né, a inteligência artificial, a robotização, isso tudo já não é nem mais futuro, isso já é o presente, e são muito bem-vindos, né? Porque, como eu falei de manhã, eles ajudam a agilizar processos que tomam muito tempo do humano. Mas o grande diferencial do futuro do trabalho, que também já é presente, são as relações humanas. E para a gente ter relações humanas qualificadas, nós precisamos desenvolver as nossas habilidades humanas, né? Como a colega aí falou, principalmente a base de tudo, né? Que é aonde eu entro, aonde eu estudo, a utilização das emoções de forma inteligente. Para vocês terem uma ideia, né? Antes da pandemia, muita gente sonhava com home office, né? De não ter que ir para o trabalho, que ia ganhar mais tempo. E eu atendi uma cliente minha, né, que ela trouxe uma questão que depois eu verifiquei que era uma questão de vários líderes, que ela se sentia culpada, porque quando ela estava no trabalho dela, ela se sentia culpada por estar longe do filho. Ela tem um menino que hoje deve estar com 3 anos. E quando ela foi para o home office, ela vibrou com aquilo. Só que no home office misturou trabalho, misturou a vida pessoal, e aí ela começou a sentir falta do local dela de trabalho. Então, ela começou a se sentir culpada porque ela queria ficar longe da vida pessoal para dar conta da vida profissional. Isso indica o quê? Uma mistura de emoções que nós vivenciamos o tempo todo. As emoções, elas estão em todos os ambientes, inclusive no ambiente profissional. E, como eu falei de manhã, tudo passa por interação humana. Então, por mais que a tecnologia chegue e venha nos ajudar, venha qualificar, né, toda essa nossa convivência, como o colega falou, de até melhorar mesmo o desempenho profissional de todos nós, o grande diferencial será saber utilizar as suas habilidades humanas para se relacionar melhor, para se comunicar melhor, tanto do líder para o seu liderado, quanto entre os próprios integrantes da equipe, entre as próprias pessoas da família, porque assim a gente consegue diminuir conflitos e focar no que realmente importa, que é o trabalho, que é a atividade, que é a produtividade, e melhorar o trabalho. Então, o meu grande destaque para o futuro do trabalho, que já é presente, que foi acelerado pela pandemia, é, sim, desenvolver as habilidades humanas. Empatia, compaixão, antifragilidade, adaptabilidade, flexibilidade, pensamento crítico, né, como traz lá no relatório do Fórum Econômico Mundial, e como base para desenvolver isso tudo, eu coloco aí saber usar as emoções de forma inteligente, ou seja, ter a inteligência emocional. É a minha contribuição. Bacana, massa. Valéria, o que você pensa sobre isso? Opa, pessoal, bom, todo mundo deu aí suas contribuições ótimas, né? O que eu tenho a acrescentar, que eu percebi também de manhã, né, e sempre pensando no futuro do trabalho, é que eu vejo um futuro altamente com automação dos nossos processos, né? Então, com robotização e tudo mais, mas também centrado no humano, tá? Parece assim, né, um contrassenso, mas não, acho que a gente vai estar cada vez mais, como a colega falou, focado nas habilidades emocionais, né, no comportamental. Então, acho que eu vejo um mundo que a gente tem que estar preparado para as relações com o humano, para as relações com robôs, para as relações com máquinas. Pode ser, inclusive, que eu tenha uma equipe formada por seres humanos e outros máquinas. Eu espero até viver isso e ainda estar trabalhando para isso, tá? Mas se isso não for feito de uma forma sustentável, a única questão que eu tenho a colocar é que se isso não for feito de uma forma sustentável em todos os países e no mundo, a gente tem que ter cuidado com o gap cada vez maior que a gente vai criar de desigualdade social. Isso é uma realidade, né? Eu acredito, né? Eu sou estatística e gosto muito de estudos populacionais, então, e também utilizo muito dos dados do IBGE, e é uma realidade que a gente vai ter que encarar, que talvez seja um pouco maior no nosso país do que em outros países, como na Dinamarca, né, ou em qualquer outro, porque já existem algumas soluções para isso. Se fala até de uma renda, né, para a população que não vai ter condições de renda básica universal, né? esses trabalhos.
E eu acho que isso não foi levantado aqui, pelo menos não no fórum quando a gente abriu, nem no meu grupo, tá? Então, acho que nós somos, na verdade, privilegiados, que vemos isso tudo de uma maneira muito positiva, e eu tendo a ver muito mais oportunidade, Guto, mas tem que ser sustentável, né? Eu cuido muito dessa parte do sustentável, né? O trabalho em si tem que ser sustentável. Não sei se você conhece Dragon Dreaming, mas fala de para ser sustentável tem que ser divertido, né? Então temos essa relação toda, mas economicamente, socialmente sustentável também, né? Eu acho que o mercado de seguros tem um grande papel, porque ele trabalha em si com a questão da prevenção, da previdência, no sentido de se prevenir para o futuro, né? Então, o nosso papel é muito importante e, eu diria até, protagonista nesse novo mundo, tá bom? Legal. Nossa, eu gostei da contribuição. Eu queria fazer uma provocação, tá, gente? Porque eu vi um painel na segunda-feira, acho que foi na segunda-feira, acho que foi um dos primeiros painéis. E eu vi, eu esqueci o nome dele, mas acho que era enfim, dizendo que a matéria-prima das seguradoras é o risco. E eu fiquei pensando, né, a gente está vivendo um momento de muitas inseguranças em vários aspectos, né? Não sei exatamente como a gente está, ou seja, como esse universo, esse mercado de seguros está vivendo, se ele está, enfim, porque a gente sabe que na pandemia a gente está vendo a desigualdade aumentar muito. Então, tem áreas que estão muito bem e outras áreas que estão ruins, né? Pioraram bastante. Eu queria um pouco ouvir de vocês que trabalham com seguros, né? Como é que essa noção de risco a gente pode olhar sobre a ótica desse desenvolvimento da tecnologia? Ou seja, a gente quer, através da tecnologia, promover um mundo mais seguro, um mundo mais onde as pessoas podem se apoiar, se confiar mais umas nas outras, ou a gente está vendo o aprofundamento dessas desigualdades como uma chance de o risco aumentar, né? E como é que isso impacta daí, então, o universo dos seguros? Quem gostaria de contribuir com esse tema, levanta a mão aí que a gente coloca para dentro. Pode abrir, Ricardo. Quando o pessoal for levantando a mão, a gente vai botando para dentro. Bom, contribuir com algo que eu escutei também durante a Conseguro sobre esse assunto, que o Brasil é um país ainda com muitas oportunidades e com o mercado ainda não está sendo devidamente explorado, né? Eu digo isso, por exemplo, no caso do seguro de vida, né? A partir dessa nossa crise sanitária, nós vimos um aumento muito grande, né, da produção de seguro de vida. As pessoas começaram a se conscientizar mais da necessidade de dar uma previsão em caso de faltar, né? Porque a morte estava muito perto, né? As pessoas tinham essa sensação, né? Ou têm ainda essa sensação. Então, os planos de seguro de vida, né, já da pólice de seguro de vida, se expandiram bastante. Da mesma forma, eu acho que o papel das operadoras de saúde suplementar também foram muito importantes durante esse período, né? E nos outros ramos de seguro também, a partir do momento que nós consigamos evoluir sob o ponto de vista econômico, obviamente que o poder de aquisição das pessoas vão começar também a seguir essa mesma tendência, e há todo um caminho pela frente, né, para poder também segurar os seus próprios bens também. Por exemplo, seguro de patrimonial, eu acho que ainda está muito aquém do que poderia ser quando se comparado com outros países, né? Então, eu vejo todo um potencial muito grande dentro do setor segurador para aumentar a sua participação, por exemplo, no PIB brasileiro. Eu acho que a gente pode ultrapassar os 6%, sobretudo que nesse futuro, com o agronegócio, com tantas outras frentes aqui no Brasil, eu vejo de uma forma muito positiva e alvissareira a possibilidade de nós expandirmos a nossa importância na economia aqui do Brasil, né? E voltando um pouco àquele assunto inicial, com relação à tecnologia, bem rapidamente, como tudo é muito inovador,
e o caminho ainda não está definido, eu diria então que o futuro está justamente não lá na frente, mas no caminho que a gente vai fazendo. O caminho não está pronto, nós é que vamos fazer o caminho e em conjunto na sociedade, em conjunto é que vai acabar trilhando e mostrando qual é o melhor caminho de acordo com as tendências. Eu passo a palavra aí. Gil, o que você acha disso tudo? Você está no mudo, deixa eu tá ver muda, se tá o pessoal muda. te libera o microfone. Oi, boa tarde, desculpa. Boa tarde, mais um. Eu sou da saúde suplementar e assim, nessa pandemia a gente viu a telemedicina, né, como uma ferramenta fundamental para a gente passar por todos esses meses de pandemia, né, de Covid. Foi a ferramenta que garantiu que as pessoas ficassem em casa, mas não ficassem sem assistência, em caso de necessidade, garantiu acesso também em locais mais distantes. A telemedicina ainda não tem uma regulação própria, e aí a gente, né, há mais de 10 anos se falando na regulação da telemedicina, e nesses últimos meses se viu a aplicação dessa ferramenta de uma forma que, né, eu acho que não vai ter mais volta, eu acho que já é um acesso a mais que vai se ter à saúde, tanto a saúde suplementar quanto a saúde pública. Então, eu vejo, para nós do setor de seguro, para nós especificamente do setor de seguro-saúde, como a gente falou no painel de manhã, eu vejo muito pouca ameaça com as novas tecnologias e com a transformação que a gente vem passando, com a transformação digital. Eu vejo muita oportunidade nesse mundo novo. É interessante que no painel que eu participei, que eu falei disso, uma outra pessoa comentou um outro lado que eu não tinha percebido, que é a questão das mudanças dos empregos, né, dos trabalhos que vão deixar de existir, das profissões que vão deixar de existir. E eu fiquei com aquilo assim, pensando, ai meu Deus, faltou empatia em mim pensar também esse outro lado ruim, mas eu vejo muito com transformação. Vai deixar de existir, mas vai existir um outro caminho, assim. Vamos ter que trilhar outros caminhos mesmo. E eu fiquei pensando também uma coisa nessa discussão que a gente teve muito durante o dia, né, tanto de manhã quanto agora. Eu perdi a minha mãe na Covid e a gente, 6 meses depois, eu e minhas irmãs fomos arrumar as coisas dela, separar, e encontramos fotos, cartas, roupinhas que a gente usou quando era recém-nascida, cartões, histórico escolar da gente, do primário, enfim, ali tinha toda a memória, tinha toda a vida da gente. Eu fui na casa de um amigo uma vez e eu não vi fotos, eu não vi discos, eu não vi quadro. Assim, eu sinto muita falta, eu não sei como lidar com isso, assim, como vai ser a memória da gente, como vai ser a memória das organizações, como a gente vai tá lidando com essa questão do que guardar nesse mundo digital. Assim, a nuvem, eu confesso que me assusta um pouco. Nossa, falou tudo. A gente não imprime mais foto, né? Eu não sei quem ainda faz isso, né? Mas essa coisa de ter álbum de fotografia, de ter... A Valéria tem. Pode falar, Valéria, traz aí. Pessoal, quem já falou e quiser voltar, não tem problema não, tá? É só levantar a mão, o negócio aqui é bem dinâmico. A gente vai colocando para dentro. Não, acho legal essa questão de imprimir foto, e roubei, na verdade, de um colega meu, da IBM, porque a gente não imprimia foto, e assim, você selecionar uma das suas fotos, algumas das suas fotos, e imprimir umas 100 que resumem o seu ano, sabe? Eu acho que isso é legal, né? A Gil falou, ela estava no meu grupo, né? Gil, não faltou empatia de maneira alguma, tá? Eu falei das pessoas, né? Da questão do desemprego, né? Mas por conta você é uma querida, né? Mas eu falei por conta do desemprego, por conta dessa necessidade de especialização, né, do futuro, né? Tem muita oportunidade. Guto, você começou falando sobre risco, né? E tem uma resseguradora, né, suíça, que fala que o slogan dela é que risco é o nosso negócio. Para quem é de fora, é muito estranho alguém ter um negócio que é justamente
o risco quando todo mundo evita o risco, né? Então, a cabeça ela já muda quando a gente entra no mercado segurador, né? Você não pode ser avesso ao risco para trabalhar no mercado segurador, porque somos tomadores de riscos, entendeu? E às vezes de riscos muito, muito elevados. Eu acho que essa questão, já por si só, já pega o setor de impactos muito pesados, não nada que se compare à pandemia, né? Nada disso, né? Mas a gente teve grandes catástrofes mundiais que sobrou para todo mundo, né? Então, é um setor de uma cultura de risco e não de aversão ao risco. E, em geral, as pessoas são avessas ao risco. Acho que essa é uma questão que é positiva para quem trabalha no setor, tá? Então, o seu papel é aceitar riscos. Então, isso já vai de encontro a tudo que ensinam para a gente desde criança. Não, você deve fugir do risco, do lugar que é arriscado e tudo mais, né? Mas o risco, ele na verdade, é uma oportunidade. O risco da seguradora, né, é uma oportunidade de, coletivamente, aí tem todo o fundamento do seguro envolvido, né? Então, talvez para esse setor, essa questão de mudança, a gente tenha feito isso de uma maneira mais rápida, mas também foi impactada por conta do comportamento do consumidor. Muita gente que eu conversava não ligava para seguro de vida, né? Não ligava para alguns tipos de seguro que as pessoas passaram a se importar com o pós-pandemia. Então, essa mudança, ela ainda é cedo para a gente falar, porque os dados ainda estão sendo coletados e tudo mais, mas acho que daqui a 1, 2 anos, a gente vai ter maior clareza do impacto da pandemia no comportamento do consumidor de seguros, né? A gente já sabe que está vendendo mais vida, mais previdência, né, e tudo mais. As pessoas pararam para pensar mais no futuro e menos no agora. Teve gente que resolveu vender o carro, por exemplo. Os carros, várias pessoas optaram pelo uso compartilhado, né? E tem outras economias, né, outros modelos de negócio que nos suprem disso. É uma mudança muito, muito estrutural e significativa. Um outro colega falou do seguro crescer muito. Agora, o seguro é altamente correlacionado com o PIB de um país. Então, ele cresce à medida que o país cresce, né? Então, em outros países, o consumo do seguro é muito maior. Então, o Brasil ainda tem muito espaço para crescer, muita dificuldade pela frente, mas cada vez mais, quanto mais o país cresce, mais eu vou pensar, poxa, vou comprar um seguro de vida para amanhã. Mas quando não tem comida, faltam as necessidades básicas, né? Enquanto a gente não suprir muito essas primeiras camadas da pirâmide de Maslow, a gente não vai conseguir ter uma penetração tão forte no mercado brasileiro. Por isso, tem oportunidade para caramba mesmo. Legal. Gente, a gente está quase, nosso tempo está estourando, mas eu queria ainda ouvir um pouco do Ricardo e do Armando, se vocês puderem trazer uma contribuição mais sintética, que a gente vai tentar fazer uma amarração aqui para finalizar, mas agradeço a contribuição de todos até agora. Só para tranquilizar a Dil, que todas em todas as situações que aparecem dificuldade, também surgem N oportunidades, né? Algumas atividades ou algumas profissões vão acabar, mas diversas outras vão surgir. Nunca a tecnologia foi tão demandada e se precisa tanto de mão de obra, né? Então, o mundo é dinâmico assim. Não temos a mesma situação de trabalho que tínhamos há 20 anos atrás. E daí, agora, a velocidade só é maior de mudança, né? Então, o que vai nos mover é a motivação, é o interesse, é a dedicação, é a cabeça aberta para a gente aprender novas coisas, tecnologia nova e a gente conseguir se adequar. Acho que, em síntese, é isso, não tem mais nada a falar. Obrigado. Valeu. Obrigado, Armando. Quer finalizar, Ricardo? Eu só queria contribuir também aqui com um outro pensamento, é que, independentemente do futuro que a gente vai encontrar, eu acho que certas características vão ser sempre valorizadas, né, no passado, no presente e no futuro, né?
eu acho que do profissional e da pessoa, como ter a criatividade, por exemplo, uma pessoa que possua lealdade, que tenha um bom relacionamento interpessoal, que consiga ter um espírito inclusivo para poder participar de trabalhos colaborativos em equipe, ter uma boa comunicação verbal escrita, por exemplo, ter um trânsito fácil, confortável nas mídias sociais. Eu acho que isso é importante também hoje em dia, né? E também no futuro eu acho que vai ser. E ter uma organização metodológica com foco, né? O fato de você estar trabalhando, às vezes, em home office, você, às vezes, procrastina ou não se organiza corretamente. Então, você ter esse equilíbrio para trabalhar nesses ambientes todos, isso sempre vai ser muito valorizado, independentemente das tecnologias que vão ser utilizadas, né? O ser humano, eu acho que continua sendo o protagonista. Valeu. Gente, eu consegui visualizar assim, muitas conexões com o que vocês trouxeram. Acho que o futuro é sempre um desdobramento do que está acontecendo no presente, né? Eu consigo ver, por exemplo, essa questão do trabalho híbrido, né? Pedindo das pessoas, na verdade, uma consciência em relação aos limites do que é privado da vida pessoal e do que é o trabalho, né? Ou seja, não que tenha uma distinção muito evidente e clara, mas que a gente precisa preservar os limites, né? Imagina trabalhar em casa e não ter o tempo para cuidar do filho, né? Ao mesmo tempo ir para o trabalho, poder dedicar o tempo que é do trabalho para o trabalho sem ficar com a cabeça lá em casa. Essa é uma das coisas. Eu também visualizei, ou seja, eu consegui enxergar que a gente tem uma oportunidade, por exemplo, para encontro de gerações, né? Gerações que são os tais nativos digitais, né? Que são as gerações mais novas, que já lidam muito bem com a tecnologia, podendo estar junto das gerações mais antigas, que ainda não tem tanta familiaridade, ou que ainda tem mais dificuldade de entrar. Acho que tem oportunidades de juntar essas dificuldades, né? De juntar essas que são oportunidades no final das contas, mas foi muito bacana essa conversa. Queria agradecer a participação de todas e todos, dizer que a gente confia muito, eu pelo menos confio muito nesse modelo que a gente tem de abrir conversa com essa intenção de criar alguma coisa nova, de conseguir enxergar o futuro junto. Na minha opinião, esse tipo de evento, né, com essa possibilidade de conversa, com proposição, né, não com aquele debate que puxa cada um para um lado, mas com essa... Foi muito gostoso hoje, né, de manhã eu senti pelo menos uma energia muito legal da gente tá olhando para um tema que é complexo, ou seja, o futuro ele é incerto, mas tem pistas aqui no presente das coisas que estão acontecendo e também o futuro pede da gente uma contribuição para aquilo que vai ser, né? Não simplesmente deixar na mão da providência, não, mas também contribuir, fazer parte, né, dessa construção. Eu vou passar a bola para o Velho, então, agradecer vocês mais uma vez, dizer que o evento continua, a gente ainda tem painéis para a gente ver, assistir, e, Velho, tá contigo. Obrigado, gente. Obrigado, um abraço, Guto. Estou super impressionado com tudo que foi debatido, Guto, de manhã, que foi trazido agora, iluminado mais, agora justamente pela quantidade de percepções coletivas que nós vimos lá no início do dia e agora, né? Não só uma visão do meu futuro do trabalho, o que eu acho que é o ideal, ou um futuro desejado, desejável para o meu trabalho, mas pensando de uma forma coletiva, né? Eu acho que essa visão de totalidade vem sendo trabalhada ao longo desses últimos 18 meses e tende a ser cada vez mais trabalhada. Foi bem impressionante o painel, o aquário, e temos muitas mais informações sobre o futuro do trabalho na Jornada do Conhecimento. Vocês sabem que um dos eixos é justamente o futuro do trabalho. Então, para quem se interessou nesse tema, para quem curtiu discutir, curtiu ouvir aqui a opinião dos colegas, não deixe de acessar a Jornada do Conhecimento no eixo do futuro do trabalho. Obrigado pela participação de todos e todas, obrigado pela audiência e já voltamos com novos painéis.